Marina sempre acordava às 6 da manhã. Uma rotina que mantinha 15 anos desde que abrira sua pequena confeitaria no centro da cidade. Aos 42 anos, ela construíra uma vida que considerava simples, mas sólida. Um negócio próprio que sustentava a família, 2 filhos na universidade, um casamento de 20 anos com Ricardo e uma fé que, embora discreta, sempre estivera presente, como um pano de fundo reconfortante em sua vida. Naquela manhã, porém, havia algo diferente no ar, uma sensação incômoda, como se o universo estivesse segurando a respiração antes de uma revelação inevitável. Marina ignorou o pressentimento enquanto preparava o café da manhã, atribuindo o desconforto ao cansaço acumulado dos últimos meses. A confeitaria andava com dificuldades financeiras. Os fornecedores aumentavam os preços semanalmente, e a concorrência de grandes redes tornava cada dia mais desafiador manter as portas abertas. Amor, precisamos conversar, disse Ricardo, entrando na cozinha com uma expressão que Marina jamais esqueceria. Não era apenas seriedade, era um misto de culpa, medo e exaustão que transformava o rosto do homem que ela conhecia há mais de 2 décadas em algo irreconhecível. As palavras que vieram a seguir desmoronaram o primeiro pilar de sua vida estruturada. Eu não consigo mais. Estou sufocado há anos. Preciso de um tempo. Longe de tudo isso, Marina sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Não havia sinais. Nenhuma discussão grave recente. Nenhuma crise aparente. Ou talvez houvesse, e ela estivesse tão imersa em manter tudo funcionando que não percebera as rachaduras crescendo nas fundações de seu casamento. Ricardo saiu de casa naquela manhã, levando apenas uma mala. Levou também 20 anos de história compartilhada, planos futuros e a sensação de segurança que Marina nem sabia que precisava tanto. Ainda atordoada, ela seguiu para a confeitaria. O trabalho sempre fora seu refúgio, o lugar onde seus problemas pareciam menores diante da satisfação de criar algo belo e delicioso. Mas ao abrir a porta naquela manhã, encontrou um envelope amarelo preso ao vidro. Notificação judicial. Seu maior cliente corporativo, responsável por 40% do faturamento mensal, estava processando-a por um suposto incidente de intoxicação alimentar em um evento. A alegação era falsa, ela tinha certeza, mas a simples existência do processo era suficiente para assustar outros clientes e destruir anos de reputação construída com cuidado. A terça-feira trouxe a ligação do banco. Sua conta estava negativada. E o gerente, com uma frieza burocrática que doía mais que qualquer insulto direto, informou que o empréstimo que ela havia feito para reformar a confeitaria estava com 3 parcelas atrasadas. Ela tentou explicar a situação, pedir uma renegociação, mas a resposta foi um ultimato: regularizar em 48 horas, ou enfrentar a execução da dívida. Marina olhou para o extrato, com mãos trêmulas. Os números não faziam sentido. Alguém havia feito retiradas não autorizadas. Ricardo tinha acesso à conta. A traição agora ganhava contornos ainda mais dolorosos. Na quarta-feira, enquanto tentava desesperadamente encontrar soluções, recebeu uma ligação da universidade onde seu filho mais velho estudava engenharia. Lucas havia se envolvido em um acidente de carro. Nada grave fisicamente, mas ele estava dirigindo sob efeito de álcool e havia atingido outro veículo. As consequências legais seriam severas, e Marina nem sequer sabia que seu filho bebia. Como não percebera? Quantos sinais havia ignorado enquanto lutava para manter o negócio funcionando e a família unida? A quinta-feira chegou com mais uma pancada. A vigilância sanitária apareceu na confeitaria para uma inspeção de rotina e encontrou irregularidades que Marina jamais havia notado. Um problema na vedação da câmara fria, registros de temperatura incompletos, validade vencida de alguns produtos no estoque, multa pesada, interdição temporária, até correção das não conformidades. As portas da confeitaria se fecharam com um lacre oficial vermelho, e com elas, a última fonte de renda que lhe restava. Sentada no chão frio da cozinha vazia da confeitaria, Marina finalmente desmoronou. Não foram lágrimas silenciosas de resignação, mas soluços profundos que vinham de um lugar que ela nem sabia
que existia dentro de si. Cada aspecto de sua vida que considerava sólido havia desmoronado em questão de dias. Casamento destruído, negócio falido, reputação manchada, dívidas insustentáveis, filho em apuros, e uma solidão tão absoluta que doía fisicamente no peito. Deus, onde você está? Ela gritou para o teto vazio, sua voz ecoando entre as paredes que um dia testemunharam sua alegria e sucesso. Eu tentei fazer tudo certo. Trabalhei duro, cuidei da minha família, nunca prejudiquei ninguém. Por que está acontecendo isso comigo? Por que agora? Tudo de uma vez. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Marina sempre ouvira histórias na igreja sobre pessoas que encontraram Deus nos momentos mais difíceis, que testemunharam milagres quando tudo parecia perdido. Mas ali, naquele chão frio, com sua vida em pedaços ao redor, ela não sentia presença divina alguma. Sentia apenas um vazio imenso e uma pergunta que martelava em sua mente. Como vou sobreviver a isso? A sexta-feira amanheceu cinzenta, combinando perfeitamente com seu estado de espírito. Marina mal havia dormido, passando a noite revisando mentalmente cada decisão que tomara, cada momento onde talvez pudesse ter evitado aquela catástrofe. A culpa era um peso esmagador. Culpa por não ter percebido o sofrimento do marido, por não ter prestado mais atenção no filho, por não ter sido mais cuidadosa com um negócio, por ter confiado demais, por ter se distraído, por simplesmente não ter sido o suficiente. Seu telefone tocou incessantemente durante todo o dia. Fornecedores cobrando pagamentos atrasados, funcionários preocupados com seus salários, amigos oferecendo conselhos vazios que apenas evidenciavam o abismo entre suas realidades e a dela. Marina desligou o celular. Não tinha respostas para dar. Não tinha forças para fingir que estava bem. Não tinha energia para ouvir mais um. Deus tem um propósito, quando tudo o que sentia era abandono completo. À tarde, sentada em seu carro, estacionado em frente ao prédio onde funcionava a confeitaria lacrada, Marina observou pessoas caminhando pela calçada. Cada uma delas tinha suas próprias vidas, problemas, alegrias. O mundo continuava girando, indiferente ao seu desespero. Ela se sentiu insignificante, como uma folha sendo arrastada por uma correnteza impossível de controlar. E foi nesse momento de completa rendição, quando não havia mais forças para lutar, ou planejar, ou sequer esperar, que algo começou a mudar dentro dela. Não foi uma voz audível ou uma visão mística. Foi algo mais sutil, mas igualmente poderoso. Uma percepção crescente de que talvez, ela não precisasse ter todas as respostas agora. Que talvez a sensação de estar no controle que ela cultivara por tanto tempo fosse, na verdade, uma ilusão. E que perder essa ilusão, embora doloroso além das palavras, pudesse ser o início de algo que ela ainda não conseguia compreender. Marina respirou fundo, limpou as lágrimas do rosto e, pela primeira vez em dias, fez uma oração diferente. Não pediu soluções imediatas ou milagres instantâneos. Não negociou ou fez promessas. Simplesmente disse: eu não sei o que fazer. Não consigo mais fazer isso sozinha. Sebok, está aí. Se realmente se importa, eu preciso que você me mostre o caminho. Porque sozinha, eu estou completamente perdida. O fim de semana chegaria em poucas horas, mas Marina ainda não fazia ideia de que aquele seria apenas o começo de uma jornada que transformaria não apenas suas circunstâncias, mas a própria essência de quem ela era e do que acreditava ser possível quando se para de lutar pelo controle e se aprende a confiar no